estratégia para ganhar um coração endurecido, rebelde. É orar e pedir: Senhor, intervenha com teu poder, alcance esta vida, transforme com tua graça. Esta é a maneira melhor para alcançar um coração. Agora, quando nós estamos pregando, o que nós devemos fazer? Aconselhar. Isso até num ambiente de trabalho é possível. Quantas pessoas aflitas precisam ouvir um aconselhamento, palavra de encorajamento. É através da pregação da palavra. E eu digo, às vezes as palavras não convencem ou não confortam, porque palavras humanas são limitadas. Mas quando há a ação poderosa do Espírito Santo, a paz entra no coração, restaura o coração. Me recordo aqui de uma experiência recente em nossa IBAN Argirita. Quando nós chegamos para iniciar o trabalho em Argirita, eu lembro que no primeiro culto não tinha uma criança. E eu perguntei: onde estão as crianças dessa cidade? Não estavam na igreja. Mas Deus foi transformando aquela realidade e hoje, graças ao bom Deus, nós temos muitas crianças na nossa IBAN Kids em Argirita. E o mais lindo que ocorreu foi que uma dessas crianças, uma professora contou para uma irmã da igreja, que também é professora, que estava passando um momento muito difícil. E estava muito triste, muito angustiado. E naquele momento de angústia, dentro de sala de aula, ela estava chorando. E aquela criança saiu do seu lugarzinho, se aproximou daquela professora e falou assim: tia, eu posso orar pela senhora? Uma criança de 7 anos, irmãos. Eu posso orar pela senhora? E conta aquela professora que ela olhou para ela e disse: pode. E aquela criança, na sua simplicidade, na sua sinceridade, botou a mãozinha sobre aquela professora e começou a orar. E diz a professora que as lágrimas aí que rolaram mais intensamente, mas a sua alma foi lavada por uma oração de uma criança. Aconselha. E ele diz mais: repreende e encoraja. Aqui, amados, é o momento mais difícil no ministério pastoral. Quando precisamos repreender e mostrar para a pessoa: está errado, o que você está fazendo está errado, a sua vida está indo para longe de Deus, é hora de voltar. E aí vem a palavra de encorajamento, porque a repreensão é com amor. Repreensão é com amor. Já orientei que quando há necessidade de disciplinar na família IBAN, cabe a mim, o pastor, fazer esta disciplina. Por quê? Porque por vezes a repreensão, se não for feita com amor, será encarada como um julgamento. Um julgamento. E é preciso que na igreja haja assim a repreensão, sempre baseado na palavra e com amor, para que o caminho de morte, o caminho que a pessoa está trilhando de destruição, seja agora revertido num caminho de vida, e vida eterna. Repreenda e encoraja, agora com paciência e obedecendo a sã doutrina, é o que diz o versículo de número 2 desta carta de Paulo a Timóteo. Porque, sim,
fazer isso? Por que precisamos pregar? Por que precisamos sim encorajar, repreender, ensinar as Sagradas Escrituras? Porque chegará o tempo em que não suportarão. E aqui, queridos, é a revelação do tempo da apostasia. E esta é a hora em que igrejas estarão sendo manipuladas até por pastores, por líderes, por sacerdotes, a se afastarem da verdade de Deus. Por quê? Por conveniência ou por conforto? É melhor fazer assim. Só que por vezes, fazer a vontade de Deus não será o melhor que deverá ser feito. Como assim, pastor? Viveremos um tempo, amados, em que haverá duas bestas. Aí voltamos a falar do fim do mundo. E aí as pessoas não ficam muito acomodadas com este assunto. Mas haverá duas bestas. Uma, um falso profeta. E outra, um antimessias, um ser, um homem, em que estabelecerá um governo mundial, uma ordem mundial. E para continuar vivo, será então imposta a condição de se marcar para poder comprar e vender. Ou seja, para sobreviver. E a conveniência será, não tem nada a ver, vamos nos marcar, vamos nos sujeitar, nos subordinar a este governo e vamos continuar a nossa vida. Só que nesta marca, neste registro, para se sobreviver, você estará morrendo, e morrendo eternamente. Quem quiser salvar a sua vida, lembrem, perdê-la. Mas quem perder por amor de mim, este a ganhará, achará. Você percebe? É tão sensível. E aqui, amados, nestes últimos dias, em que não suportarão este santo ensino, muitos sentirão coceira nos ouvidos, desejarão profundamente ser enganados, desejarão ser enganados. E não é à toa que nós vemos muitos que gostam de ser enganados. Porque ser enganados é conveniente, é confortável. Mas quando estamos diante da verdade, nós precisamos sim dar ouvidos à vontade e à verdade de Deus, não aos mitos, não às falácias, às formas religiosas de enganar. Nós sim precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo. Só assim seremos equilibrados para vencermos o tempo da apostasia e experimentarmos o dia glorioso da manifestação do Senhor Jesus, queridos. Você compreende o que eu estou querendo te alertar nesta noite? Que em tempos de apostasia,
nós teremos a sugestão de viver confortavelmente, vivendo uma religião que aparentemente estará agradando a Deus, mas na verdade estará afastando cada vez mais o homem de Deus do seu relacionamento com Ele. Uma religião que terá uma roupagem de agradar a Deus, estará mais que afastando de Deus. Como nos blindar em relação a isso? Como nos proteger em relação a isso? Isso precisa ser prático para nós. Como que a gente vai suportar e vencer esta fase tão difícil de apostasia? Primeiro, sendo humilde. Por mais que alcancemos níveis acadêmicos ou financeiros elevados, precisamos manter o nosso coração na simplicidade, em reconhecer que se vem de Deus alguma orientação, mesmo que nos confronte, nos repreenda, sejamos humildes e aceitemos. Humildade. Querido, quem somos nós? Quem somos nós? Limitados, frágeis. Apenas um sopro e a nossa vida se vai. Esta humildade e reconhecimento de que sem Deus nada somos, nada podemos fazer, precisa estar ocupando o nosso coração. Segundo lugar, para nos mantermos blindados, fortalecidos, revigorados para vencermos estes dias difíceis, estes últimos dias de apostasia, é estar com o ouvido aberto à voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Esta sensibilidade de perceber o falso do verdadeiro, esta sensibilidade de perceber o que verdadeiramente vem de Deus e não de um homem, ou não de um líder religioso, ou de uma religião humana. É preciso ser direcionada pelo Espírito Santo. É o próprio Deus em nós que vai nos dar capacidade de perceber. Isso realmente é de Deus? Eu me recordo das palavras do Senhor Jesus quando Ele alertou, olha, vão dizer que eu estou aqui, estou ali. O Cristo, o Messias está lá. Não acreditem, eu já falei isso para vocês. Como que nós vamos não acreditar, estando sensíveis à voz do Espírito Santo? Você percebe que é hora de acordar, limpar os ouvidos espirituais e deixar o Senhor falar, perguntar para Ele, Senhor, fala comigo, fala comigo. Você hoje já pediu isto a Deus? Senhor, fala comigo. Se não, fale agora. Senhor, fale comigo. Desempeça tudo na minha vida que atrapalha o ouvir a Tua voz ao meu coração. Fale isso. Senhor, eu quero te ouvir. Posso te ajudar? Diga assim, Senhor, eu quero te ouvir. Mas eu quero te ouvir. Sim, ouvir ao Espírito Santo. Toda vez que você se aproximar das Sagradas Escrituras, toda vez que você for a um culto, você já vá com o coração dizendo assim, Senhor, eu quero te ouvir. Aliás, toda vez que você
abrir a Bíblia, antes de lê-la, você diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso te ouvir. A necessidade que eu e você tem hoje é de ouvir o Senhor. Nós ouvimos tantas pessoas, queridos, existem muitas vozes em nossos dias, muitas vozes das mais variadas, sugerindo, impondo, estabelecendo. São muitas vozes, e uma das vozes mais perigosas são as vozes do nosso próprio coração. O coração humano é enganoso. É enganoso. Não aceite a sugestão do seu próprio coração. Mas quando não houver paz, e uma forma de você perceber se algo é de Deus ou não, é por aí. Se você não sentir paz, porque às vezes o nosso próprio desejo, o nosso coração mesmo sugere, quer, deseja, mas não tem paz, não é de Deus. A voz do Espírito Santo, o Espírito Santo não traz confusão. Entenda isso. A voz do Espírito Santo traz paz, traz alegria, um prazer na nossa alma. Mesmo que vá esta voz nos gerar desconfortos, entre aspas, seu Espírito Santo vai gerar paz, certeza. Ouça o Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, ouça o profeta. Deus tem estabelecido nestes últimos dias verdadeiros profetas. Ao contrário do fim, existirão muitos falsos profetas. Diferenciar um do outro. Nós precisamos ouvir os profetas de Deus. Mas como diferenciar se verdadeiramente este que o Senhor está colocando, ou que este que está sendo apresentado é realmente de Deus e outro não é? Posso te ensinar? O verdadeiro profeta, ele prega o que está neste livro. Ele prega a palavra. E esta palavra é a palavra de Deus. Não é o seu achismo, o seu racionalismo, não é a ciência teológica que ele estudou, não é o coaching, o treinamento, o aperfeiçoamento apenas humano. É a palavra. Se não pregamos a palavra e pregamos o que nós achamos que precisa ser, este é senão um falso profeta. Mas se pregamos a palavra, vivendo-a, expondo-a, interpretando-a pelo viés do Espírito Santo, este sim é um profeta de Deus. E Deus tem levantado profetas na família IBAN. Deus tem levantado seus profetas neste último tempo para se oporem aos falsos profetas e se opor que imporá, determinará ao mundo o seu anticristo, o seu líder, e lutará, a palavra nos esclarece, lutará contra os escolhidos de Deus e os vencerá. Tal força terá, mas aquele
que tiver firmeza até o fim, este será salvo. Ser fiel até a morte é a promessa do Senhor Jesus. E dar-te-ei a coroa da vida. Quer receber esta coroa da vida eterna? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar.